Olá, eu espero que tudo esteja bem e que tudo seja bom. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo Rei e pelo Reino. Você já recebeu uma carta de amor? Você já enviou uma carta de amor? E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. O Salmo 19 fala de uma impressionante carta de amor. E ele já começa dizendo: os céus proclamam a sua glória e o firmamento anunciam as obras de sua mão. Esse salmo começa falando da revelação geral de Deus através da natureza, e todos nós podemos contemplar isso ao raiar do sol, ao pôr do sol, ao balançar de uma árvore com o vento ou o canto de um pássaro. Contudo, dos versos 7 a 10, o salmista trata da revelação específica de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele está falando das leis do Senhor. Mas você me disse que era uma carta de amor e não leis. Vem comigo que você vai entender. A leitura de hoje, Salmo 19, dos versos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são limpos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo que o favo de mel que goteja. Esse trecho está falando da palavra de Deus. E olha como é interessante. Todas as frases, ela fala a mesma coisa com palavras diferentes. O salmista, de uma forma muito inteligente, divide o raciocínio num tripé. São 3 colunas. Eu gostaria que você imaginasse 3 colunas. O que é, qual é a natureza e o que ela produz. E pense, ele está falando especificamente da Bíblia. E eu vou pedir a liberdade de ler novamente para que a gente entenda. Vamos lá. A lei do Senhor. Então, nesse caso, o que é? A lei. Qual é a sua natureza? Ela é perfeita. E qual é a consequência que ela traz? Revigora a alma. Olha o segundo versículo. Os decretos do Senhor. Então, do que ele está falando? Dos decretos. Qual é a sua origem, a sua natureza? Eles são dignos de confiança. E o que ele produz? Sabedoria aos ingênuos. E aí, você dá sequência nessa leitura, dividindo em 3 colunas. O que é, qual é a sua natureza e o que produz. E tudo isso, do versículo 7 ao versículo 10, está tratando especificamente da palavra de Deus. Ele fala de leis, ele fala de decretos, ele fala dos mandamentos. E por que eu estou dizendo que isso é uma carta de amor? Quando nós pensamos na Bíblia Sagrada e quando nós pensamos em leis, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma série de regras que me privam e me proíbem. E eu gostaria de te levar a pensar diferente. A nossa natureza rebelde tende a se incomodar com as leis. Nós tentamos em nosso coração nos rebelar e confrontar as ordenanças e as orientações para a nossa vida. Mas limites nem sempre são proibitivos. Na sua grande maioria são protetivos. Eu gostaria que você refletisse comigo no seguinte cenário. Uma família mora num prédio, no 7º, 8º, 10º andar, e eles têm um bebezinho. Essa família, por uma questão de proteção, coloca tela em todas as janelas. Um olhar desatento pode pensar: poxa, esse pai e essa mãe, eles não amam essa criança. Eles estão privando essa criança de liberdade, enjaulando, colocando um monte de telas nessa criança. Sendo que, na verdade, essas telas não são proibitivas, elas são protetivas. Elas vão impedir a criança de sofrer um acidente. Limites não são para acabar com a nossa vida, são para proteger a nossa vida, são para nos dar a vida. Assim sendo, quando um pai e uma mãe colocam telas numa janela de um apartamento, eles estão demonstrando amor pelo seu filho. Da mesma forma que as leis, os mandamentos e os decretos de Deus em sua palavra são uma carta de amor para mim e para você. O salmista encerra esse trecho dizendo que eles são mais doces que o mel, mais desejado que o puro mel que goteja do favo. E é assim que eu gostaria que você entendesse a palavra de Deus, como uma carta de amor e proteção
para a sua vida. E tem 3 características que eu quero que você lembre da palavra de Deus. Ela foi escrita para todos nós, para mim e para você que está me assistindo. Com certeza, as promessas, as revelações, o amor de Deus expressado nessas páginas é para a sua vida. Da mesma forma que ela foi escrita para todos, ela foi escrita para cada um de nós, individualmente. As dores do meu coração e as dores do seu coração podem encontrar consolo e resposta na palavra de Deus. Eu te estimulo a ler. E por fim, é um livro que você consegue ler junto com o autor. O Espírito Santo senta ao seu lado para te ajudar e te acompanhar nessa leitura. Que Deus te abençoe. Se essa carta de amor esquentou seu coração, te trouxe emoção, eu te convido a compartilhar com alguém. Seja um emissário de uma carta de amor, de uma boa nova. Clique em curtir, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar esta mensagem de amor que Deus enviou para nós. Que Deus te abençoe.